Será que os católicos cometem idolatria? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Zuga Religião. Depois do mês passado eu ter apresentado 2 casos de aparições de Maria, ficou claro, com alguns dos comentários, que ainda existem alguns mitos e algumas percepções erradas sobre aquilo que a Igreja Católica defende relativamente à veneração dos santos. Por isso hoje vou apresentar aquilo que é a posição da Igreja sobre esta questão. Eu não quero com este vídeo estar a atacar nenhum tipo de denominação cristã, mas simplesmente a explicar a fundamentação desta doutrina que a Igreja Católica apresenta. Portanto, será que os católicos adoram os santos, tal como os romanos adoravam os seus deuses? Bem, a resposta é obviamente não. No way! Até porque se o fizéssemos, nem nos poderíamos considerar cristãos. E para verificar isso, basta mesmo aceder ao Catecismo da Igreja Católica, o livro que resume a nossa fé e a fundamentação para as nossas tradições. No parágrafo 956, lemos o seguinte: a intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. E depois também no parágrafo 957. A Cristo nós o adoramos porque Ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos como discípulos e imitadores do Senhor. E isso é justo por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos. Portanto, depois disto, penso que se torna claro que os católicos, tal como todas as denominações cristãs, acreditam num só Deus e que Jesus Cristo é a sua encarnação. Apenas Ele tem o poder de nos salvar e não os santos. Aquilo que os católicos acreditam é que podem pedir a sua intercessão, ou seja, pedir-lhes que rezem por eles e que levem as suas preces para junto de Deus. Ou seja, os católicos acreditam no que chamamos de comunhão dos santos, que significa que todos os membros da Igreja, tanto vivos como mortos, estão unidos em Cristo. Esta comunhão inclui os santos no céu e os fiéis na terra, sendo uma união espiritual de todos os fiéis no corpo de Cristo e entre si. Para além disso, são também exemplos de vida que procuramos estudar e seguir de forma a estar o mais próximo possível de Deus. Mas agora com certeza que alguns de vocês poderão estar a perguntar-se: mas onde é que está isso na Bíblia? Where is it? 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 What's your name, Where is it? Raul? Where is it? Bem, em primeiro temos de clarificar que os católicos não acreditam que apenas podemos acreditar em algo se estiver explicitamente demonstrado na Bíblia. E a verdade é que nenhum cristão o poderia fazer, considerando que, por exemplo, a noção de um Deus único, formado por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não está explicitamente dito na Bíblia. No entanto, podemos inferir esta doutrina baseando-nos naquilo que as Escrituras nos dizem. Assim sendo, nós temos algumas passagens no livro do Apocalipse que nos indicam a fiabilidade deste ensinamento relativo aos santos. Show me. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, quando o recebeu, os 4 seres vivos e os 24 anciãos caíram por terra diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E ainda em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4, um outro anjo veio colocar-se diante do altar com um incensário de ouro. Deram-lhe muito incenso para o oferecer, juntamente com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se encontra diante do trono. E pela mão do anjo subiu diante de Deus o fumo do incenso, juntamente com as orações dos santos. Estas passagens do livro do Apocalipse denotam que já aqui, no final do século I, foi quando este livro foi escrito, já existia a noção das orações dos santos serem oferecidas a Deus. Mas como eu disse há pouco, os católicos acreditam que a revelação divina não acontece apenas por meio da Bíblia. Acontece também pela sagrada tradição, transmitida de forma oral ao longo dos séculos. Aliás, temos de nos recordar que esta foi a forma primária de transmissão do Evangelho nos primeiros séculos do cristianismo. Cristo transmitiu a sua mensagem de forma oral e os seus apóstolos seguiram também o seu exemplo.
Esta era muitas vezes a única forma que as pessoas conseguiam ter acesso ao Evangelho. E desta forma, nós podemos verificar através dos registros dos pais da Igreja, que chegaram até os dias de hoje, que esta tradição foi eficazmente transmitida ao longo do tempo e é confirmada por documentos escritos deixados por Santo Ireneu de Lyon, que viveu entre 130 a 202, São Cipriano de Cartago, que viveu de 200 a 258, Santo Atanásio de Alexandria, que viveu de 296 a 373, Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, entre muitos outros. Para além disto, temos ainda evidências arqueológicas com várias catacumbas dos primeiros séculos do cristianismo a conterem pedidos de intercessão a santos, assim como, por exemplo, na Basílica de São Clemente, em Roma, onde podemos encontrar uma inscrição do século IV com pedidos de intercessão a este mesmo santo. Portanto, esta tradição é claramente antiga e remonta ao princípio do cristianismo, o que aponta, à partida, para a sua veracidade. Mas eu queria terminar este vídeo com uma mensagem para todos, principalmente cristãos, que o estão a ver. Eu estou a fazer este vídeo não como arma de arremesso para outras fés ou denominações cristãs, mas meramente para dialogar e explicar claramente uma posição da Igreja Católica. A verdade é que vivemos numa era em que a fé cristã, seja católica, ortodoxa, protestante, está a ser colocada em causa mais do que nunca. Nunca tivemos tanto ateísmo no mundo e as denominações cristãs começam a deixar de representar a maioria das pessoas. Por isso, eu acho que é importante nos focarmos muito mais naquilo que nos une do que naquilo que nos separa. Porque no final de contas, todos acreditamos no mesmo Deus e no mesmo Cristo. E esse deveria ser o nosso foco para podermos combater, não com armas, mas com evangelização, as ameaças que nos rodeiam. When will the brothers in Christ unite for the Lord's sake? Until when you're going to say, I am Catholic and it is the only way to the Lord? Until when are you going to say, I am an Orthodox and it's the only way to the Lord? Until when? I am amazed seeing Christians killing each other, destroying each other, going against one another. That what made me to be greatly amazed. Where we should have been brothers in the Lord, united. We put our hands together to be strong, to face the currents of the world, the nasty, poisonous world. Look at us. Look at us, my beloveds. The church became weak because brothers became enemies. Within Christendom, within this family bond, we became enemies. Como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei para fazer este vídeo e se gostaram, já sabem, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.